Boa noite. Vamos nos assentar, vamos iniciar o culto dessa noite. Peço que você abra no livro de Provérbios, capítulo 22. Livro de Provérbios, capítulo 22, vamos ler o verso 6. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Até aí, incline a sua cabeça, vamos iniciar com uma oração. Pai Santo, diante de Ti nos colocamos mais essa noite, de culto ao Senhor. Ó Senhor, vamos a Ti na total dependência da Sua graça. O Senhor que conhece todas as coisas, conhece a nossa estrutura, sabe que temos um coração desesperadamente corrupto, um corpo corrupto, vivendo numa sociedade corrupta. E nada menos, Senhor, que a Tua graça pode nos ajudar a aprender com temor e tremor a Sua palavra, a oferecer ao Senhor o culto que é devido, um louvor que o Senhor merece. Por isso, Senhor, tem misericórdia de nós. Visita-nos essa noite com a Sua graça, com a Sua provisão. Deus, nos ajuda, Senhor, nessa noite, a aprendermos mais dos Seus caminhos, para que assim, Senhor, através da nossa vida, o Seu nome venha a ser glorificado. Pai, que o Senhor seja adorado essa noite. É o que nós te pedimos em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Se coloque de pé, vamos adorar o Senhor. Assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim afastou o pecado de nós. Assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim afastou o pecado de nós. Pois sua ira dura só um momento, mas o seu favor é para sempre. Pode vir a noite e o choro, mas a alegria vem pela manhã. Assim como são altos os céus, o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim afastou o pecado de nós. Assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim afastou o pecado de nós. Sua ira dura só um momento, mas o seu favor é para sempre. Pode vir a noite e o choro, mas a alegria vem pela manhã. Assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim afastou o pecado de nós. Assim como são altos os céus, é grande o amor do Pai. Como o Oriente é distante do Ocidente, assim afastou o pecado de nós. Assim afastou o pecado de nós. Assim afastou o pecado de nós. Assim afastou
igreja com o coração quebrantado. Não existe nada melhor do que ser amigo do nosso Deus, aquele que cuida de nós nos momentos mais difíceis. Ele está conosco. Vamos cantar, igreja. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. E assim perceber. e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. No início não existe nada melhor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, Caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
somente pra mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, os seus desígnios pode revelar, os seus mistérios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Pode tomar o seu assento. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já os céus. Oh Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em
Jesus bendito, livra-me do mal e seguro alcanço proteção real. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, agora é o momento das contribuições. Quem for contribuir conosco, por favor, pegue os envelopes e pode se dirigir até a frente. Amém. Vamos agora para os recados e depois nós iremos para a palavra. Aquele que estiver precisando, nós temos algumas cestas básicas disponíveis para doação. Então, aquele irmão, aquela família que está passando por alguma dificuldade essa semana, esse mês, e uma cesta básica for útil, só no final do culto você, ali no hall de entrada, se dirigir aos oficiais, aos diáconos, e eles vão ceder essa cesta para você, ok? Então, só procurá-los no final. Quarta-feira nós temos a reunião de oração. Quero convidar todos para estar aqui, para orarmos juntos novamente, porque nós estamos aí ouvindo falar de uma nova variante do vírus e numa possível medida de restrição novamente. Nós não queremos isso, né? Um novo lockdown. Então vamos nos manter de joelhos, orando, rogando ao Senhor que segure essa pandemia, que na verdade ela esteja caminhando para o seu final e não para um novo recomeço. Então nada melhor que a igreja se unir em oração junta nesse propósito. Então quarta, 19h30 aqui, por favor. A vigília por enquanto fica suspensa, nós estamos com muita saudade, muito desejo de voltar a fazer vigília, mas precisamos respeitar o toque de recolher. Sábado, culto da comunhão 8 horas e domingo, 2 cultos, um às 10 da manhã e outro às 19 horas. Nós também vamos fazer, no mês de agosto aqui, nós vamos fazer um curso para batismo. Então, aqueles que não são batizados depois de adulto, desejam se batizar, querem fazer a sua profissão de fé e querem consumá-la através do batismo, é necessário passar pelas aulas, saber o significado do batismo, o significado da fé cristã, saber as nossas doutrinas e depois passar por uma entrevista e ser batizado. Vamos fazer isso em agosto. Então vamos anunciar a data em breve, então já fique aí de sobreaviso. Quem não é batizado, né? Quem não foi batizado na fase adulta, ou quem foi batizado em uma seita, é necessário ser batizado novamente. O batismo infantil, o batismo pagão do romanismo não é aceito pela nossa igreja, e nem o batismo de algumas seitas, e nem se batizou. Até batizei numa igreja bíblica, mas batizei sem ter entendimento, batizei com 10 anos, 12 anos, não sabia nada sobre a fé, sobre o batismo. Essas pessoas precisam ser rebatizadas. E as que vieram de seitas, né? A maioria dessas pessoas não se batizaram, apenas tomaram um banho gelado, né? Porque o batismo precisa ser com o entendimento do Evangelho. Ser batizado numa igreja que professa a fé verdadeira. Então, há condições para o batismo, né?
Então, o batismo válido é o batismo feito com a consciência da fé, a consciência do Evangelho, dentro de uma instituição séria, bíblica. Então, você que quer se batizar, você fica atento então para o mês de agosto, ok? Vamos agora abrir as Bíblias em Efésios capítulo 6, por favor. Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6. Vamos fazer a leitura a partir do verso 4 apenas, Efésios 6, verso 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Até aí, deixa aberto aí, não feche, feche apenas os olhos para mais uma oração. Pai Santo, ensina-nos a te temer e tremer diante da sua santa presença. Te temer por quem tu és, pela grandeza dos seus feitos, pela majestade do seu ser, pela sua justiça, onisciência, onipotência, retidão, imensidão, infinitude, perfeição, pela sua santidade. Que esse senso do temor a ti recaia sobre esse local. Não nos deixa ser hipócritas, oferecer a ti um culto hipócrita, desprovido de temor, bom senso, reverência, entendimento da grandeza do seu ser, do Deus assombroso, majestoso, magnífico que tu és, o qual devemos toda a honra, toda a glória, louvor, respeito, sujeição, que com esse senso, Senhor, venhamos te cultuar essa noite. Que o Senhor traga iluminação ao texto, às mentes e aos corações. Que o Senhor faça o seu reino avançar, receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus, amém. Irmãos, voltamos aqui com a série sobre família. As crianças, eu esqueci das crianças. Crianças de menos de 4 anos podem ir para a escolinha, de 4 para cima fica no culto. 3 anos e 11 meses, vai para a escolinha, para baixo, podem ir. Irmãos, aos domingos aqui nós estamos realizando uma série de exposições, tirada da carta de Paulo aos Efésios, sob o tema Família Cristã, Família Cristã. E não é novidade para você, por que falar sobre família? Eu tenho repetido sucessivas vezes aqui, que ela é a instituição mais visada, atacada, assediada por esse mundo, pelas trevas, pelo diabo dos últimos tempos. Eles estão decididos a acabar com a família, destruir a família, diluir a família. Para isso, Satanás, que faz uso de instituições, de pessoas, de leis, de governos, ele está usando toda a sua artilharia, todos os recursos possíveis para destruir essa unidade básica da sociedade, essa unidade tão santa, tão sagrada, que reflete como poucas coisas a glória de Deus, a trindade divina, a pessoa bendita do Senhor. Em razão conscientes disso, é nosso dever defender a família. E não há melhor maneira de fazer isso do que cada componente da família cumprindo com precisão o seu papel. Pai, mãe, maridos, esposas, filhos.
e nós, algumas semanas, estamos discorrendo o papel de cada membro da família. E nós chegamos agora em uma nova sessão. Tudo tem origem no verso 18, Efésios 5:18, Paulo vai dizer para não embriagarmos com vinho. Ao contrário porque o vinho, ele tem o poder, ele causa uma influência estrondosa no corpo, na vida da pessoa. Paulo está dizendo, ao invés de vocês serem influenciados pelo vinho, sejam influenciados, sejam cheios do Espírito Santo, de tal maneira, a ponto dele influenciar todas as atividades, todas as partes da sua vida, todas as atividades que envolvem você. Então Paulo vai incitar, vai pedir para que tenhamos uma vida cheia do Espírito Santo. E depois ele vai descrever as características de uma vida cheia do Espírito. E uma das marcas de uma vida cheia do Espírito é o verso 22. O 18 ele manda estar cheio. O 22 ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma das marcas de uma vida piedosa, de uma vida santa, de uma vida cheia de Deus, é a sujeição mútua que um tem para com o outro. E Paulo está dizendo aqui que é uma vida que não é marcada pela soberba, pela rebeldia, pela altivez, mas uma vida de sujeição, de humildade um ao outro. E então ele começa agora a mostrar como essa sujeição é vivida no seio da família. Então, como que maridos cumprem o 22? Como que o marido se sujeita à mulher? Amando ela. Como que a mulher se sujeita ao marido? Demonstrando uma vida cheia do Espírito, submetendo em tudo o marido. Como o pai se sujeita ao filho? Demonstrando uma vida cheia do Espírito, educando o filho. Como o filho demonstra sujeição ao pai em resposta a uma vida cheia do Espírito? Obedecendo aos pais em tudo. Tudo tem sua origem no verso 18. Então nós entramos nesta sessão de Efésios agora, que trata dos deveres de pais e filhos. Nas últimas mensagens, tratamos dos deveres dos filhos. Agora é a vez dos pais. O supremo dever dos pais no tocante aos seus filhos é educação, a disciplina. Se o supremo dever dos filhos com relação aos seus pais é obedecê-los, é sujeitá-los, o supremo dever dos pais com relação aos filhos é discipliná-los, é a disciplina, é criá-los, educá-los, formá-los. E é isso que vamos tratar hoje. Os deveres dos pais. O grande dever dos pais, então, é a disciplina, a educação, é criar, formar, conduzir seus filhos. E agora nós vamos entrar, nós fizemos 2 mensagens, todas foram apenas introdutórias. Agora vamos entrar de fato nos deveres. Vamos para os deveres. Lembrando que esse grande dever, primeiramente, recai sobre os ombros do pai. Quando Paulo vai citar, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, mas criai-vos. O termo grego que ele usa é patera, que se refere somente ao pai. É um termo masculino. Quando ele vai dizer, filhos, obedecei vossos pais, a palavra pais ali envolve pai e mãe. Mas quando Paulo vai dar a responsabilidade da educação dos filhos, ele usa o termo patera, que quer dizer somente o pai. Não que a mãe não participe, é claro que está em vista a mãe, na educação, na disciplina, mas Paulo está colocando que a grande responsabilidade da educação dos filhos é do pai e não da mãe. A mãe auxilia o pai nesta função. Então, vamos para os deveres. E o dever dos pais está ligado à disciplina, ok? O grande dever dos pais para com os filhos é discipliná-los. E Paulo divide esses deveres dos pais,
a disciplina em dois. Um negativo e o outro positivo. Primeiro, o negativo, né? O primeiro dever com relação à disciplina é negativo. Pais, não provoquei vossos filhos a ira. E o segundo é positivo. Pais, criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Ele divide em dois deveres. Vamos então para o primeiro dever, é o que vamos tratar essa noite. O primeiro dever dos pais para com os filhos, e o primeiro dever no sentido negativo, que quer dizer, não provoquei vossos filhos a ira. O que Paulo quer dizer? Por que Paulo começa os deveres dos pais com uma palavra negativa? Porque Paulo tem em vista o quê? Já era comum dos pais daquela época, já era conhecido deles a ordem de educar os filhos, que está claramente descrita em Deuteronômio. Isso não era novidade. Entretanto, havia um erro na educação, havia um erro na dosagem, muitas vezes dos pais. Eles sabiam que tinha que disciplinar, que tinha que educar, mas muitas vezes erravam na maneira de como fazê-los. Paulo, então, consciente disso, vai advertir os pais, dizendo: existe uma maneira errada de educar os filhos, existe uma maneira errada de disciplinar os filhos, e Paulo quer impedir os pais de fazerem isso. Paulo quer primeiro ensinar como não educar os filhos. Paulo quer ensinar a maneira errada de educar os filhos, como não fazer. E para isso ele vai dizer: pais, não provoquei vossos filhos a ira. O que esse termo significa? O que Paulo quer dizer com essas palavras? Bom, essa palavra provocar a ira, no grego, tem a ideia, significa parogizo, dá a ideia de criar algo que os irrite, que os exaspere, que os amargure, que os desanime. Paulo está dizendo: não conduza a educação dos filhos, não os discipline, não os corrija de maneira a produzir irritação neles, produzir algo que os amargure, que os desanime. Esse é o primeiro dever, o primeiro mandamento, a primeira ordem que Paulo dá aos pais. Pais, no português claro, não faça algo que irrite seus filhos, não faça algo que deixe os seus filhos irados, não os conduza, não os ensine, não os eduque de maneira a estimular neles amargura, irritação, desânimo. Portanto, irmãos, pais, Paulo aqui ensina que existe uma forma errada de educar. Talvez o seu problema não é quanto à disciplina, você o faz. Talvez o seu problema seja que você faz da maneira errada, da maneira precipitada. Paulo, em outras palavras, está dizendo: essa disciplina, essa formação, essa criação precisa ser balanceada, precisa ter parâmetros, precisa ter balizas, precisa ter fundamentos, precisa ter bases, para ela não ser errada. Ok? Então, não faça coisas que provoquem eles a ira. Mas que tipo de coisas são essas que os pais não podem fazer? Sabemos que na maioria das vezes, quando corrigimos nossos filhos, eles ficam irritados. Quando damos ordem a eles se queixam. Os filhos não gostam de muita coisa e ficam irados facilmente. É esse tipo de coisa que Paulo está dizendo? Não. Não significa dar ordens que eles não gostem. A maioria das vezes eles não gostam de arrumar a cama, de fazer o dever de casa, de obedecer aos pais. Não significa contrariá-los quando eles estão errados. Não significa dizer não às suas vontades. Não é isso que Paulo está dizendo. O que é então? Significa provocar eles a ira,
é quando damos ordens, orientações injustas. É quando damos ordens que são más. É quando o castigo e a disciplina que damos a eles são exagerados. É isso que Paulo está dizendo. Não dê ordens, não sejam injustos com os filhos, não sejam precipitados nos julgamentos, não excedam na correção com seus filhos, não sejam maus com seus exemplos e com suas palavras. É nesse sentido que nós erramos. É quando você cobra algo do seu filho que você não faz, você está provocando a ira dele. É quando você é injusto no julgamento que você faz, você está provocando a ira dele. É quando você vai disciplinar ele fisicamente e exagera e passa a ser um homem ou mulher violentos, você está provocando a ira dos seus filhos. É quando ele sabe que você é um pai omisso no tocante à liderança do lar. É quando você é um mau exemplo em casa. É quando você é injusto nos julgamentos que faz a ele. É quando você usa de violência na disciplina. Isso causa uma revolta nos filhos. Causa exatamente o efeito contrário. Você está fazendo, corrigindo, com o fim de que eles melhorem, cresçam, amadureçam. Mas ao corrigir dessa forma, você causa uma reação contrária. Você gera neles revolta, rebelião, ira, raiva. Você suscita a raiva dos seus filhos. Em Colossenses, Paulo acrescenta outra reação à educação errada. Essa é a primeira reação que os filhos têm à educação errada, à disciplina errada, exagerada dos pais: ira, irritação. Paulo acrescenta uma outra reação à educação incorreta dos pais. Colossenses 3:21 diz: pais, não irritei vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Paulo dá outra reação. Eles não só ficam irritados, mas perdem o ânimo, perdem a coragem, perdem o entusiasmo, perdem a alegria. Um pai injusto, um pai que não é amoroso com seu filho, um pai ausente, que não é dedicado no lar, que não educa corretamente seus filhos, provocará não só irritação nos seus filhos, mas também desânimo. Então o texto pode ser dito assim, para você entender melhor: pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Significa assim, pais, não prejudiqueis os vossos filhos. Pais, não fazei algo que possa prejudicar vossos filhos. Pais, não discipline, não conduza a educação dos seus filhos de modo que possam prejudicá-los. E mais, pais, não traumatizeis os vossos filhos, porque irritabilidade e desânimo, na verdade, é sinônimo para trauma. Por causa do exagero da omissão, da má educação dos pais, eles estão traumatizando seus filhos. Essa é a ideia. A maneira de educar errado. Então, as consequências de uma educação defeituosa: irritabilidade, revolta. Já viu filhos revoltados, indisciplinados, insubmissos, irados, rebeldes? Muitas vezes é consequência de uma educação deficiente. E você já viu filhos que têm 8, 9, 10, 11, 12, 15, 17, completamente prostrados, desanimados, desencorajados, abatidos. E se você pesquisar, o índice de depressão na adolescência tem crescido muito. Adolescentes com depressão. Muito disso é causado pela má educação dos pais. Não é quando eles falam algo que o filho não gosta,
ou quando contraria a vontade. É quando o pai é hipócrita, omisso, iracundo, violento, ausente, sem afeto e sem amor. Agora nós vamos ver, para você entender, porque fica muito vago, raso, falar só dessa maneira, né? Como o pai ele educa corretamente e não provoca a ira do filho, nem leva o filho ao desânimo. Como ele faz isso? Eu vou mostrar aqui, pelo menos 6 ou 7 formas pelas quais os pais são culpados de irritar e desanimar os filhos. Ao descrever cada uma delas, você então vai saber como não fazer, como não educar, a forma errada de educar, de disciplinar, de corrigir seus filhos. E essa forma vai causar irritação, revolta e desânimo. Então vamos ver algumas formas pelas quais os pais são culpados de irritar e desanimar os filhos. Primeiro, por excesso de proteção. Sabe como um pai e uma mãe provoca a ira dos filhos? Através do excesso de proteção. Há pais que procuram cercar os filhos de todos os lados, que sufocam, asfixiam os filhos. Não faça isso, não faça aquilo, não saiam daqui, não vão ali, não façam isso ou acolá. É quando você nunca confia nos seus filhos. Não deixar que eles façam algo sozinhos. Esse excesso de proteção tira a liberdade dos filhos e você não transmite confiança. Quer o tempo todo participar de cada ação dele e não deixa que eles façam algo sozinhos. Isso provoca a ira deles. Esse excesso de cuidado, de domínio, de proteção, que sufoca, que asfixia os seus filhos. Dê um voto de confiança para os seus filhos. Deixe que algumas coisas eles façam sem a sua intromissão. Segundo, não permitir que eles tenham independência. O tempo todo vigiando, como se fossem estúpidos e não soubessem fazer nada. Deixe eles terem uma certa independência. Não permitir isso provoca a ira deles. Leve eles ao desânimo. Como se eles não soubessem fazer nada, não fossem capazes de fazer nada. Eles se sentem inúteis e imprestáveis. Quando você zomba das suas decisões, como se dissesse, eles não sabem o que estão fazendo. Tem pai que zomba das decisões, das ações do filho. O filho está em fase de formação, ele tropeça, cai, ele erra. E o pai escarnece das decisões, das conclusões, das ideias que o filho tem. Dizendo, esse menino não sabe o que está fazendo. Isso leva ele ao desânimo. Pais, vocês não podem privar seus filhos de toda a liberdade. Presta atenção, esse excesso de proteção, de medo, esse excesso de controle, provocará um sentimento de raiva na criança e causará desânimo nela. Eles não vão ler isso como sendo amor, demonstração de amor. Eles verão isso como algo abusivo. Como eu disse nos deveres dos filhos, em Efésios 6:1, filhos, obedecei vossos pais em tudo. A obediência do filho ao pai é total, envolve todas as áreas, mas ela é total quanto ao seu alcance, não é total quanto à sua profundidade. Você tem acesso a todas as áreas do seu filho, mas você não domina cada detalhe de todas essas áreas. Dá liberdade para os seus filhos. William Hendricks, comentando, disse: por certo que as crianças precisam ser divertidas sobre os grandes perigos. Por outro lado, uma pequena parcela de riscos é necessária para o seu desenvolvimento físico, moral e espiritual. Se o pequeno pássaro permanecer na segurança do seu ninho, ele jamais aprenderá a voar. O excesso de proteção, de domínio, de controle, causa ira.
e desânimo. É uma maneira errada de educar os filhos. Segunda maneira errada de educar. Segunda forma pela qual o pai é culpado de desanimar e irritar os filhos. Através do favoritismo. Pelo favoritismo. Quando um pai ou uma mãe demonstram claramente gostar mais de um filho do que de outro, isso traz desânimo. Quando o pai é parcial quanto aos filhos, você provoca a ira dos seus filhos. Quando aplicam disciplinas diferentes nos filhos que praticam o mesmo ato, você tem dois, três, 4 filhos. Um vai lá, desobedece a mãe ou quebra um copo. Você aplica uma disciplina severa nele. O outro que você tem preferência, quebra o copo, desobedece a mãe, faz do mesmo jeito. Você não aplica a disciplina, ou aplica uma disciplina amena. Você vai provocar a ira do outro e o desânimo. Porque ele vê, o meu pai, a minha mãe, tem favoritismo aqui dentro da casa. Quantos pais não fazem isso? Quando um pai ou uma mãe demonstra claramente gostar mais de um ou de outro. Ou elogios diferentes e reações diferentes quando eles têm o mesmo sucesso. Um filho vem e mostra um desenho para o pai. Pai, olha aqui meu desenho. Tá bom, tá. Vem o irmão dele, outro filho. Pai, olha o desenho. Que lindo, meu filho. Elogios diferentes para o mesmo ato. Você está provocando a ira do seu filho, levando ele ao desânimo. Isso fará com que a criança fique extremamente irritada, se não for tratada com igualdade. Veja, por exemplo, no caso de Isaac, no caso de Esaú e Jacó. Isaac favoreceu mais a Esaú do que a Jacó. E Rebeca preferiu Jacó. Você viu onde que isso foi parar? Os tristes resultados. Foi uma família dividida e um irmão odiando o outro por causa do favoritismo dos pais. Gênesis 25, 28. Cuidado para não dar mais atenção para um do que para o outro. Cuidado para não ser omisso com um e exagerar na disciplina com o outro. Cuidado para não dar um presente especial, numa data especial para um e esquecer do outro. E muitos pais ainda fazem isso deliberadamente, propositalmente, para ferir o outro filho. Isso é um crime, isso é um pecado. Eu tenho dinheiro para dar só para um, não dá para dar para os 3, então não dá para ninguém. Eu estou cansado, só consigo brincar com um, não dá para brincar com os 3, então não brinca com ninguém. Eu só tenho dente, canjica para mostrar para um, então não mostra para ninguém. O favoritismo tem sido causa de gente abandonar lar, se revoltar contra pai e mãe e cair em depressão. Terceira forma pela qual os pais são culpados de irritar e desanimar os filhos. Primeiro, por excesso de proteção. Segundo, por favoritismo. Terceiro, por desestímulo. Deus vai falar com o pai aqui agora. Existem pais que nunca ou quase muito pouco estimulam seus filhos. Eles não estimulam seus filhos no esporte, nos cursos, nos trabalhos. Eles não estimulam seus filhos a praticar um esporte ou os elogiam. Não estimulam seus filhos a um curso, a se graduar. Não estimulam seus filhos no trabalho, nem estimulam os filhos a vencer alguma deficiência. Raramente elogiam seus filhos. Isso é uma maneira de provocar a ira. Filho nunca ouve do pai: bom trabalho, meu filho. Que lindo desenho. Parabéns, meu filho, você conseguiu. Isso é uma forma de provocar a ira, de desanimá-los, de educar erroneamente.
falta de estímulo ou desestímulo. Não recompensam os filhos por um feito. Os filhos esperam aprovação, esperam recompensa. E adivinha de quem eles mais esperam? Do papai, da mamãe. Esses pais não recompensam os filhos com um elogio, com um abraço, com um presente, por um feito. Os filhos esperam aprovação, honra, recompensa. Eles precisam disso. E tem pais que não honram seus filhos, não elogiam seus filhos, não recompensam seus filhos, não aprovam seus filhos. Por desestímulo. O que mais desestímulo? São sempre pessimistas quanto aos seus filhos. Esse menino não vai virar nada. Isso aí não vai dar nada. Isso aí é um perdedor. É uma maneira errada de educar os filhos. Desestimulando. São sempre pessimistas quanto ao trabalho que o menino entra, o curso que ele começa, o esporte que ele pratica, o trabalho que ele faz. Esse menino não vai virar nada. E pelo contrário, além de não estimular, desestimula, dissuade o filho, quando este apresenta aos pais seus sonhos e projetos. O menino está todo empolgado, estimulado, quanto a um sonho, um projeto. Quando ele passa para os pais, além de não estimular, desestimulam, dissuadem. Larga a mão disso, para com isso, isso é bobagem, você está viajando, você está sonhando, esquece disso. Joga um balde de água fria nos filhos. É a maneira errada de educar. Exemplo, papai, vou estudar com educação para ser médico, ou talvez um advogado, papai, um professor, ou um mecânico, quem sabe até um pastor, papai, ou qualquer outra aspiração que um garoto tenha. Eis a resposta do papai: você bem que poderia se esquecer disso, tal coisa jamais acontecerá. Isso irritará e causará desânimo nos seus filhos, falta de estímulo. Pais, prestem atenção, encontrem maneiras de elogiar seus filhos, encontre maneiras de recompensar seus filhos, encontre maneira de honrar seus filhos, de estimular seus filhos, pois se você não fizer isso, você está educando os seus filhos de forma errada. Quarta maneira pela qual o pai provoca a ira e o desânimo do filho. Preste atenção nessa. Por pressão para conquista. Através da pressão que os pais impõem para que os filhos conquistem alguma coisa nesse mundo, para que tenham sucesso. Os pais, alguns pais, pressionam tanto os seus filhos, querendo que eles sejam gênios, que causam um efeito contrário, ira e desânimo. Existem alguns pais que têm tanta ambição que seus filhos se destaquem em alguma função, que os pressionam de tal forma, que exigem tanto na área acadêmica, na atlética, na profissional, que esmagam seus filhos, levando aos seus desânimos. Detalhe, a maioria desses pais querem realizar o seu sonho egoísta na vida do filho. Você tem que ser médico, você tem que ser advogado. Eu tenho? Para quê? Eu não tenho, não. Eu tenho que ser médico por causa que você quer que eu seja médico? Não. Não, senhor. Você quer que eu seja médico para realizar um capricho seu? Você quer me ver feliz? E se eu for um servente de pedreiro, tem algum problema? E se eu for um desenhista? E se eu for um bombeiro? E se eu for polícia ambiental? Qual que é o problema? Acaba com os filhos. Eles desejam que os seus filhos sejam gênios, muitas vezes para atender seus desejos egoístas.
Essa pressão que os pais impõem, você tem que tirar só 10. Você tem que ser o melhor aluno da classe. A professora tem que te adular. Você tem que sair nas revistas. Você tem que formar. Você tem que estudar. Você tem que falar 3 línguas. Você tem. A pressão é tão profunda que as crianças ficam arrasadas. Eu vou dar um exemplo aqui, que John MacArthur contou. Tome cuidado com isso, filhos. Ele fala de uma jovem que ele conheceu de 17 anos. Ela estava presa em uma cela na Universidade de UCLA. Ela estava presa numa cela com uma camisa de força. Ela foi diagnosticada como louca. Isso chegou ao conhecimento do John MacArthur e ele se interessou pelo caso e disse: eu quero falar com ela. Se dirigiu até a universidade. E os médicos disseram: é impossível entrar, ela está sob observação, só profissionais podem ir. MacArthur disse: o que eu posso acrescentar mais para ela? Então deixaram ela entrar. A menina tinha esquizofrenia, estava internada com camisa de força. E ele conversando com ela, tentando, como é que você está? E ela se fechando, de repente ela se abre. E disse: Pastor John, eu não estou louca. É que a pressão que os meus pais fizeram sobre mim para eu ter sucesso acadêmico foi tão grande, que essa foi a única maneira que eu encontrei de fugir deles, me fingir de louca e ficar aqui internada. Conversaram mais um pouco, orientaram ela saiu da sala. Depois de 3, 4 semanas, ela tirou a vida. Por causa da pressão, do desejo insano dos pais, que ela se tornasse o novo Stephen Hawking. Deixa os filhos serem o que eles quiserem ser, o que eles nasceram para ter potencial de ser. Meus filhos estão aqui, ó. Eu vou obrigar eles a serem pastores como o pai? Eu não sei se é a vocação deles. Se eles quiserem ser bombeiros, vão ser bombeiros honrados. Advogados, advogados honrados. Pintores, pintores honrados. Missionários, missionários honrados. Isso provocou a ira e o desânimo de tal forma nessa menina, que ela tirou a vida. Por pressão para conquistas. Você deve exigir que seu filho tenha boas notas, claro que ele se destaque na sociedade, sem dúvida, mas isso não pode ser imposto, é orientado. Quinto, qual forma que o pai provoca a ira e o desânimo do filho? Por não reconhecer o fato de que o filho está crescendo. Uma das coisas que mais irrita os filhos são pais que continuamente tratam os filhos como bebês. Você já viu a perna cabeluda desse menino aí? Você já viu quantas vezes ele repete o prato dele? Você tem coragem de entrar no banheiro depois que ele usou? Não é mais amarelinho não, na fralda não. Pais, reconheça que os pensamentos dos seus filhos evoluíram. Reconheça que os seus filhos têm condições de tecer opiniões. Ouça as opiniões dos seus filhos. Considere. Ele não vai ser uma criança a vida toda. Reconheça que o seu filho tem capacidade de tomar decisões. Não o trate sempre como um bebê. Isso irrita. Mesmo que as decisões deles forem tolas, palavras tolas ou incoerentes, mesmo que eles errarem, deixe que errem. E não os condene quando errar. Eles estão se descobrindo. Eles estão se desenvolvendo. Alguém já viu uma égua quando dá luz a um cavalo, a um potrinho, ou o passarinho, foi dito aqui? Você já viu quantas vezes o cavalo, o potro cai? Tropeça até ele correr? Quantas vezes o passarinho voa descoordenado até ele aprender a voar? Ou seja,
Ele tem que ter liberdade para ter suas próprias pernas, para aprender como é que anda, como é que faz. Quando provocamos a ira dos filhos? Quando não reconhecemos que ele está crescendo. Pais, seu filho tem o direito de ter suas próprias ideias, e que não é necessário que seja uma cópia exata do pai para ter êxito na vida. Ele tem que ter liberdade para escolher. Pare de tratá-los sempre como imbecis, ignorantes, incompetentes que não sabem fazer nada. Dê a eles um voto de confiança. Isso é educar corretamente. Papai vai dar um dinheiro aqui para você, você vai sair, vai nesse lugar, nesse, e vai voltar. Tal hora. Fica lá esperando, vamos ver agora. Pai, você acha que eu não sou capaz de ir lá no Atacadão e trazer um saco de arroz? Você vai ver, pai. Você acha que eu não sou capaz de ir lá no jornal e colocar um anúncio? Talvez ele erre. Talvez ele põe, vende seu apartamento do meu pai, 13 mil reais. Aí venha 300 pessoas na sua porta desesperadas. Eu quero esse apartamento. Era 130, meu filho. Ah, pai, então, mas... O pastor falou do passarinho que voa, né? Eu tô nessa, pai. Eu dei um rasante aqui. Essa é a ideia. Mas já viu pais? Cala a boca, imbecil, idiota, tolo, estúpido, você não sabe nada, cala a boca. E dá um tapa no moleque. Não faça isso. Não trate seu filho. Não se esqueça que ele está crescendo. Sexta forma, como os pais podem provocar a ira e o desânimo do filho, por omissão e negligência. Presta atenção, um filho negligenciado, desprezado, abandonado, ficará irritado e será levado ao desânimo. A palavra desânimo aqui, você pode, presta atenção, pode ser substituído por desinteresse. Você já viu o perfil das nossas crianças, nossos jovens? O completo desinteresse por nada, eles não têm interesse por nada. É porque eles têm pais bobocas. Os pais criaram isso neles. Pobre dos pais, eles não sabem educar seus filhos. E os filhos não têm ânimo para absolutamente nada. E uma das razões é porque são desprezados. Pai, mãe, filho que está aqui, sabe o que eu estou dizendo? Não tem coisa que mais dói num filho do que o desprezo do pai ou da mãe. Do que um filho que fica abandonado, sem cuidados. Tem casas que eu vou visitar, tem pessoas que eu conheço, meninos estão 2, 3 dias sem tomar banho, com fralda suja, sem higiene, sem alimentação, jogados, desprezados, sem cuidado. Você está levando os filhos dizendo, pais que não corrigem lição de escola de filhos, que não vão nas reuniões, que não averiguam a higiene dos filhos, que desprezam os machucados e ferimentos, deixam os filhos. Isso não é só pecado, é denúncia para o conselho tutelar. Não se importa com condições dos filhos, como vão na escola, como está a sua saúde. E não negligenciam só isso, não, negligenciam a disciplina. Eu faço o que eu quero, meu pai não corrige, minha mãe não corrige. Eu minto, eu furto, eu grito, eu desobedeço. Só que a Bíblia diz que é o efeito contrário. O pai que não disciplina o filho, aborrece o filho. Aborrece. Porque veja só, ele entrega o filho a si mesmo. Ele acha o filho está adorando, eu deixo ele fazer o que quer. Quando você não disciplina seu filho, estou falando de disciplina física, correção, castigo, é uma forma de desprezo. E o seu filho sabe disso.
É um grande pecado, pais, negligenciar amá-los, negligenciar discipliná-los, negligenciar se sacrificar por eles, negligenciar o cuidado com eles. Olha a cárie nesse dente, já comeu 1/3 do dente do menino, o pai não faz nada. Olha essa ferida no menino. Olha o intestino desse menino, ninguém faz nada. Olha esse menino na idade, ele não sabe falar, olha o português, ele olha o caderno dele, não sabe escrever, não tem um pai que senta, que cuida, que paga um preço. Está provocando a ira e o desânimo do filho. Você lembra de Davi e Absalão? Absalão era o filho de Davi, um filho rebelde, irado. Fez uma lambança, quis dar um golpe de estado, tirar o trono do pai, se revoltou, ficou com as concubinas do pai no terraço do palácio, terminou pendurado com os cabelos numa árvore, transpassado pela espada de Joabe. Que fim terrível de Absalão! A culpa foi só de Absalão? Não, foi de Davi, porque Davi negligenciou Absalão, desprezou, deixou o filho entregue a si mesmo. E o filho terminou morto. Sexto, como os pais educam errado os filhos, causando ira e desânimo. Escute isso aqui. Estava bom, meu filho, o que você arrumou aí? Parecendo uma Hertz AM. Pelo uso de palavras ásperas e por crueldade física direta. Vamos dividir esses dois. Como os pais educam errado, trazendo desânimo e ira. Primeiro, por palavras ásperas. Segundo, por violência física. Vamos na primeira, palavras. Escute! Pais, vocês têm o poder de, com as suas palavras, destruir seus filhos. Saiba muito bem como usar suas palavras com os seus filhos. Você não sabe o tanto que dói em um filho as palavras pronunciadas pelos seus pais, pelo pai e pela mãe. Através das palavras você tem poder de acabar com seus filhos. Quantos pais xingam seus filhos? Usam palavrões. Existem aqueles ainda que humilham seus filhos, rebaixam seus filhos, ofendem os seus filhos. Não faça isso na minha frente, você vai arrumar problema. Se você não for educado aqui, você vai aprender a ser. A criança não merece um Godzilla desse não. Você pode matar o seu filho com palavras. Não, pais, não depreciem seus filhos. Cuidado, pais, para que nos seus surtos de raiva, vocês não acabem com seus filhos usando palavras ásperas, grossas, chulas, ofendendo, rebaixando, maltratando. Você sabe o que eu estou dizendo? Você sabe o que eu estou dizendo? Como é que um pai tem coragem de se dirigir a um filho assim? Isso vai levar esse menino à revolta. Vem cá. Eu vou esperar a segunda para contar esse testemunho. Vai levar esse menino ao desânimo. Segundo, na crueldade física. A Bíblia fala sobre disciplina física. Corrige o teu filho com vara, pois fustigando com vara, nem por isso morrerá, mas salvará a alma dele do inferno. Mas essa disciplina com a vara deve ser feita com moderação. Tem um limite para isso.
deve ser feita com equilíbrio, com amor e com as motivações corretas. Tem pai que disciplina filho, mãe, porque deixou cair o chapinha dela, agora não tem jeito dela sair, ela fica irada, ela fica, e se der uma vassoura, ela voa e dá gargalhada. O pai é porque deixou cair uma gota de leite no banco do carro dele, ele vira um incrível Hulk, ele fica verde, ele pega o menino e faz do menino uma bola de basquete. Ah, é? Você devia ficar irritado porque ele tirou nota baixa, porque ele pecou contra Deus, ofendeu o nome de Deus, porque ele tratou a mãe com desprezo. A disciplina física, primeiro, tem que ser moderada, equilibrada, feita com amor. Terceiro, a motivação tem que ser correta. Está disciplinando, está com raiva, bateu no menino, pôs de castigo, por quê? Muitos pais são violentos com seus filhos, espancam os filhos, excedem no castigo dos filhos. Sabe o que acontece com esses pais? Isso vai trazer desejo de vingança nos filhos, ira, revolta. Eu fui visitar a Fundação Casa aqui, que é uma repartição para prender menores de 18 anos. Fui fazer trabalhos lá, evangelizar. Eu conheci um menino que tinha 16 anos. O ódio que aquele menino tinha pelo pai no rosto era tão grande, mas tão grande, que ele dizia para mim: eu só tenho um objetivo na minha vida ao sair daqui. Qual é? Matar o meu pai. Eu não descansarei enquanto eu não matar o meu pai. Por quê? Porque você não sabe o que esse homem fez comigo, o quanto ele abusou de mim, violentou. Agora eu cresci, eu estou forte, agora ele vai ver. Os registros dos tribunais estão cheios de casos de incríveis crueldades contra meninos, meninas e até mesmo bebês. Não faça assim, pai. Não exceda na disciplina física. Tem que ser feita com moderação, com amor, com equilíbrio e com as motivações certas. Um comentarista escreveu isso, preste atenção. Se uma criança convive com críticas, ela aprende a condenar. Se uma criança convive com hostilidade, ela aprende a combater. Se uma criança convive com ridículo, ela aprende a ser tímida. Se uma criança convive com vergonha, ela aprende a se sentir culpada. Se uma criança convive com tolerância, ela aprende a ser paciente. Se uma criança convive com encorajamento, ela aprende a ser confiante. Se uma criança convive com elogios, ela aprende a apreciar. Se uma criança convive com justiça, ela aprende a justiça. Se uma criança convive com segurança, ela aprende a confiar. Se uma criança convive com aprovação, ela aprende a aceitar a si mesma. Se uma criança convive com aceitação e amizade, ela aprende como encontrar amor no mundo. Essa é a maneira errada de educar, de disciplinar, é como não fazer. Agora, por fim, como não fazer isso? Como não incorrer nesse erro? Como eu não exagerar na disciplina? Como eu não ser um pai irascível? Como disciplinar os filhos da maneira correta ou como não disciplinar os filhos da maneira errada? Como cumprir esse versículo? Como não provocá-los a ira e o desânimo? Como não fazer isso? Como não incorrer nesse erro? Aqui vai a resposta. O verso 18 da resposta. Efésios 6, o verso 4, a ordem do 4, pais, não provoquei a ira dos filhos, mas criai-vos na demonstração do Senhor, é um resultado do 5,18. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ok? Para eu não exceder na disciplina, para eu aplicá-la corretamente, para eu cumprir o dever do pai que está no 4, pais, não provoquei a ira dos filhos, eu preciso de equilíbrio, porque o termo é claro, os pais têm que disciplinar os filhos, ok? Mas Paulo vai dizer,
olha, tem que ter muito cuidado. Se não for uma disciplina equilibrada, pode ser o efeito reverso. Para isso eu preciso de equilíbrio, domínio, ok? O pai e a mãe precisam disso. Equilíbrio, domínio é o quê? É uma marca de uma vida cheia do Espírito Santo. É uma característica do Espírito, é um fruto do Espírito. Veja só, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu tenho que educar meus filhos com domínio próprio. O que é o domínio próprio? Um fruto do Espírito. 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que eu preciso para educar meus filhos? Equilíbrio. O que eu preciso para educar meus filhos? Domínio próprio. Equilíbrio, domínio próprio é o quê? Um fruto do Espírito. Portanto, a disciplina dos pais dependem de uma vida cheia do Espírito Santo. A maneira de eu não incorrer nesse erro, de educar exageradamente, erroneamente meus filhos, é de cumprir o 18. E qual é a tradução do 18? Vida cheia do Espírito. Comunhão com Deus, santificação, piedade. Pais, se vocês não forem homens de oração, homens que se debruçam na Bíblia, homens que andam com Deus, que guardam os olhos, que têm o coração santo, vocês não conseguirão educar seus filhos corretamente, porque a ordem do verso 4 é uma expressão de uma vida cheia do Espírito. Escute isso aqui, grave isso aqui. Minha vida com Deus determina a qualidade da educação que eu dou aos meus filhos. É assim que eu consigo. Corrijo fisicamente agora ou não? Com qual grau de correção eu corrijo? Médio, forte? Eu abraço agora ou ponho de castigo? Eu ouço o menino ou desprezo o menino? Como eu vou ter esse discernimento? Como eu vou saber? Como eu vou ter tino, tato, para fazer isso com precisão, e nem ser omisso e nem exagerar? Nem alegrar demais e nem entristecer. Eu preciso da guia do Espírito Santo. Conhece esse termo guia, né? Vocês conhecem esse termo guia. Nem tudo está errado lá também, né? Alguma coisinha salva lá, né? Eu preciso da direção do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Então, pais, por mais que vocês tenham entendido, nossa, a mensagem do pastor Paulo foi clara hoje, né? Foi tão fácil de entender, foi tão clara. É igual o jogador, Romário com 43 anos. Toda a genialidade está na cabeça, mas a perna não vai mais, não consegue executar mais aquela genialidade. Pais, todo esse conteúdo, esse conhecimento, não vai ser colocado em prática se você não for um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você não vai conseguir. Deus salve as nossas crianças desse mundo maldito, dessas instituições malignas, dessas mentes malditas que sofrerão a ira de Deus. Eles estão mexendo com aquilo que é de mais valioso para o Senhor nas crianças. Esses homens, essas instituições, esses poderes vão prestar contas diante do justo juiz. Ai desse povo que está antecipando o seu juízo, tocando nas crianças de forma tão blasfema, tão vulgar, tão maldita. Eles não sabem com quem estão mexendo.
Não é preciso que façamos muita coisa. O próprio Deus sairá em defesa dos seus pequeninos e vai esmagar essas instituições, essas mentes perversas. Que Deus tenha misericórdia não só deles, mas desses pais que não entenderam ainda o seu papel, dessas mães que não entenderam a sua função, e os filhos, pobres crianças, inocentes, têm pagado um preço altíssimo, pesadíssimo, por conviver numa família dessa, em lares completamente desordenados, desgovernados, despreparados, desprotegidos. Estão aí, lançadas no álcool, nas drogas, na perversão sexual, no crime, na depressão, se suicidando, morando em favelas, debaixo de pontes, porque não tiveram o amparo dos pais, o amor dos pais, a presença dos pais. Para o vento com o trabalho, para o inferno com o dinheiro. Fique com teus filhos, custe o que custar, passe tempo com eles, recreios, abrace-os, beijos, ore com eles, leia a Bíblia com eles, passeie com eles, se divirta com eles, dê a vida por ele, para eles, e mostre que você é capaz de dar a vida. Fala para ele: filho, o papai não é o homem mais inteligente, o homem mais bonito, não tem tanto dinheiro, mas o papai ama vocês, e o papai daria a vida por vocês 1 milhão de vezes. O mesmo diga a mamãe. Fala: em vocês não, eles podem tocar no mundo inteiro, mas em vocês eles não tocarão, e a mamãe está aqui para te defender com todos os recursos que ela tem. Se você tem filhos, abrace eles agora e feche os olhos, vamos orar. Abrace seus filhos, suas filhas. Vamos orar. Ore por eles, ore com eles, ore para eles. Se você tem liberdade, diga: papai te ama, mamãe te ama, papai está aqui, mamãe está aqui, eu não vou te deixar, fique tranquilo, papai vai com você até o fim, mamãe vai com você até o fim. Eu tenho pouco, não sou dos melhores, mas estou aqui, filho, estou aqui, filha. Expresse esse amor por ele, por elas. Tenha um momento com eles. Faz um voto, um pacto com Deus, de defendê-los até o fim da sua vida. Dizer: se tem uma causa para defender, pelo menos uma, eu defenderei essa, meus filhos. Meus filhos, meus filhos.
Estamos aqui, Senhor, diante do teu altar, pois em tua doce presença é bom estar. Estamos em família, buscando teu querer, para sermos um, somente um em amor. Que os nossos corações se unam cada vez mais no partir do pão e nas orações, em santa comunhão. Somos família, projeto de Deus, família, no coração de Deus, família, pra sorrir e chorar, família, pra amar e abençoar. Do início estamos aqui. Estamos aqui, Senhor. Vamos ficar de pé. Diante do teu altar, pois em tua doce presença é bom estar. Estamos em família, buscando teu querer, para sermos um, somente um em amor. Que os nossos corações se unam cada vez mais no partir do pão e nas orações, em santa comunhão. Somos família, projeto de Deus, família, no coração de Deus, família, pra sorrir e chorar, família, pra amar e abençoar. Mais uma vez, vamos cantar bem bonito, bem forte. Somos família. A igreja. Vamos amar, vamos proteger os nossos filhos, tá bom, pais? Chama aqui o Alexandre para orar para o encerramento. Quarta-feira eu te espero aqui para orar, dentre outras coisas, pelos seus filhos. Quem estiver precisando da cesta é só pegar no final. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por essa incumbência, essa responsabilidade graciosa que o Senhor coloca em nossas mãos, pais, ó Deus. Nós pedimos misericórdia, Senhor. Precisamos do Senhor para tão grande obra, essa de realmente conduzir os nossos filhos, ó Pai, nos caminhos do Senhor, para que sejam verdadeiros crentes, sejam expoentes de uma sociedade ateia, corrupta, que reflita a sua luz, ó Pai. Que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos capacite através da obra do Teu Santo Espírito nessa direção. Fortaleça os pais aqui presentes, ó Pai, em nome de Jesus que oramos. Amém.